Oi, meus lindos! Correção da aula 4 da Química D. Então, tá aparecendo aí, pessoal, as questões, as primeiras questões, a resolução para que tu possa dar uma olhada nas questões. E agora já temos a questão de número 5, tá? Eles deram, pessoal, ali, tá certo? Uma pessoa que tem diabetes. Então é a última linha aqui que tem os dados para tu fazer a conta, ó. A massa e aqui está o volume, tá? De que, pessoal? Da glicose, cuja fórmula é essa aqui. Qual é a concentração em mol por litro? Então, ó, coloca todos os dados na fórmula. Resposta, letra o quê? Letra D. Questãozinha de número 6, tá? A gente tem uma concentração, segundo a questão, de 0,05 mol por litro, tá? E o máximo, segundo a legislação, que pode ter de chumbo é 0,5 grama por litro. Então, quantas vezes esse valor é esse? Então, primeira coisa, vamos passar isso aqui para grama. Lembra que o mol do chumbo é 205. Então, multiplicou por 0,05, dá 1 grama por litro. Esse valor em relação ao máximo do CONAMA é o quê? 2 vezes. Portanto, resposta, letra o quê? Letra E. Questão de número 7, povo. Na questão número 7, fala ali várias coisas, tá? E lá no item 1 nós temos assim, ó, a mudança de cor roxa para vermelho no segundo experimento é a evidência de que ocorreu uma transformação química no extrato de repolho, que fala o texto ali. Pois bem, sempre que há uma mudança de cor é porque houve a formação de uma nova substância. Se formou uma substância nova, nós temos ou não temos uma reação química? Temos. Então é verdadeiro. Número 2, o extrato líquido é uma mistura homogênea. Lá no texto, pessoal, diz que o extrato passa por uma peneira. Bom, só dá para peneirar se a mistura for heterogênea. Só se for heterogênea. Então eu já sei que o 2 aqui ó, não é homogêneo, é hétero. Então não pode ter a 2, ó. Já eliminou 3 alternativas aí. Número 3. Nos 20 ml de uma solução salina existem 1,2 vezes 10 a 22 íons de sódio e também o mesmo valor de íons de cloro. Pegando os dados e colocando na fórmula, povo. A molaridade é 1 e o volume é 20 ml, tá? Então, a molaridade 1, volume 20 ml em litro. Quantos mol tem? 0,02 mol de NaCl. Cada NaCl tem um íon sódio mais 1 e um íon cloro menos 1. Lembre que o mol é 6 vezes 10 a 23. Vezes 0,02, eu tenho 0,12 vezes 10 a 23, tanto de sódio como de íon cloro. Portanto, esse valor que aparece aqui, ó, é verdadeiro. Então, resposta letra C. Questão de número 8. Qual é a massa? Eles deram, ó, a molaridade, deram para nós o volume, tá certo? Deram um mol do CO2, que é a substância em questão ali, e querem saber a massa em quilo. Então, eu substituí tudo na fórmula, deu 550 gramas, que em quilo é 0,55 gramas ali. Questão de número 9. Ó, nós temos o volume e a massa. Posso calcular a molaridade. Como que eu vou calcular? Tendo a massa, esta fórmula aqui, ó. Quanto que deu? 0,2 mol por litro. Daí na solução B, eu tenho o número de mols e o volume. Posso calcular a molaridade, ó, com esta, ó. Número de mols dividido pelo volume. Então, deu 0,1 mol por litro. Na C, eu tenho a molaridade e o volume. O que eu posso achar? A massa. Com que fórmula eu vou usar? Esta aqui. Então, a massa deu 1,17 grama.
E na D, a mesma coisa, ó, temos a molaridade e o volume. Então, uso essa fórmula e vou achar a massa, 2,34 gramas. Número 1, A e D têm a mesma massa de NaCl. A é 1,17 e a D, pessoal, a massa é 1,17 ali. Eles estão falando na D, né? A e a D. A é 1,17 e a D é 2,34. Então, não é a mesma massa. Número 2. A solução A tem sabor salgado mais acentuado que a C. A A é 0,2 e a C é 0,1. É o dobro da concentração. Então, o gosto de salgado é o dobro da A em relação a C. Número 4. As soluções B e C têm a mesma concentração. A B é 0,1, a C também é 0,1. Verdade. 8. A solução D tem o dobro de sal da solução C. Ó, 2,34 é o dobro de 1,17? Sim, verdade. E item 16. A solução B contém 0,02 mol de íons. Então, lá na B, eu tenho 0,01 mol de sal, tá? Que é o NaCl. Então, 0,01 mol de NaCl. Cada NaCl tem 2 íons, o sódio mais 1 e o cloro menos 1. Então, multipliquei por 2, ó. Qual é o total de íons, então? 0,02 mol de íons, o que aparece no 16. Então, só a 1 era o que? Falsa. Só o item 1. E aí nós temos a questão de número 10. Vamos lá. Ó, 1. A concentração da solução de hidróxido de sódio é 0,1 mol por litro. Então, usa a fórmula de molaridade. A massa, ó, é 4 e o volume é 1 litro. Qual é o mol do NaOH na tabela? 40. Fiz a conta, ó, deu 0,1. 2. Para preparar 250 ml de uma solução de cloreto de cálcio, 1 mol por litro, são necessários 27,8. Então, fórmula de molaridade. Ó, a solução é 1, a massa tu quer saber, mol do cloreto de cálcio, 111. Lembra que cloreto de cálcio é CaCl2. E o volume é 250 ml, em litro, 0,25, ó, 27,8. Item 4. A solução de glicose é a menos concentrada que a solução de cloreto de cálcio. Pessoal, a diglicose deu que valor, a diglicose? A diglicose vamos calcular aqui, ó. 9 dividido pelo mol, que é 180, e o volume, que é o quê? 1. Então, deu 0,05, tá? E a de cloreto de cálcio deu 27, deu 1 mol, tá? Então, é ou não é mais concentrada? É, né, pessoal, aí, ó, tá? 1 é maior do que 0,05. Item 8. Todas as soluções são condutoras de eletricidade. Lembre que para conduzir eletricidade tem que ser um ácido, uma base ou um sal em água, porque vai produzir íons em água. Se tem íons, a solução é iônica, eletrolítica, conduz eletricidade. Então, ó, aqui é uma base, aqui é um sal, mas aqui, ó, é um açúcar, um composto lá da orgânica. Esse aqui não conduz eletricidade, porque não é ácido, não é base e não é sal. Item 16. A solução mais concentrada dentre estas é a solução de cloreto de cálcio, que é 1 mol por litro. Sim, né? A de NaOH é 0,1, a de cloreto de cálcio é 1 e a de glicose a gente calculou é 0,05 mol por litro. Então, portanto, o item 16, ele é verdadeiro. E aí nós temos a questão de número 11. Na questão de número 11, para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius,
nós temos esta solubilidade aqui. Então, ó, 100 gramas de água, 20 graus Celsius. A solubilidade do cloreto de sódio, do cloreto de potássio e do hidróxido de sódio. Então, 0,1. O sistema formado pela mistura de 10 gramas de cloreto de potássio com 100 gramas de água a 20 graus Celsius é classificada como uma solução saturada de corpo de chão. Se tu botou 10 gramas, só vai dissolver 7,4. O que tu botou a mais vai para o fundo do copo. Quanto que tu botou a mais? 2,6. Então, tudo que dissolveu foi o máximo. A solução é saturada. Com corpo de chão, aquilo que tu botou a mais e não dissolveu, que é 2,6. Item 2. A solução saturada de NaCl possui uma concentração de 6,15 mol por litro a 20 graus Celsius. Então, fórmula de molaridade. A massa é 36, porque está ali. O mol é 58,5 e o volume é 0,1, porque tu tem 100 ml de água. Ó. 100 ml de água em litro, 0,1. Dá exatamente 6,15 mol por litro. Item 4. Uma solução aquosa de NaOH contendo 109 gramas em 1 litro pode ser classificado como saturada, tá? Então, ó, o NaOH cabe 109 em 100. Se tu colocar 109 em 1 litro, tu colocou 10 vezes menos do que dava. Então, a solução é insaturada. Item 8. 100 ml de uma solução saturada de hidróxido de sódio foi adicionado 100 ml de água. E a concentração da nova solução é igual a quanto aí, pessoal? Tá? Então, tu tem, ó, 100 ml de uma solução saturada. Se tu numa solução saturada de NaOH, que tem 109 gramas, e tu tem 100 ml mais 100 ml, tu tem 200 ml. Então, ó, 109 gramas dividido por 200 ml, que é 0,2. Isto vai dar 545 gramas por litro. Então, ó, pessoal, aqui o valor está o dobro. Portanto, o item 8 é falso. E no item 16, diz que a temperatura não influencia na solubilidade. Claro que sim, né, pessoal? Se aumentando a temperatura a solubilidade aumenta, tu tem uma dissolução endotérmica. Se aumentando a temperatura a solubilidade diminui, tu tem uma solução exo. Sempre a temperatura influencia na solubilidade. E aqui nós temos a questãozinha de número 12, povo. Questão de número 12, tá? Então, eles perguntam: a solução aquosa de sulfato de ferro 2 é condutora de corrente elétrica? Sim, né? Nós temos ainda aqui do lado, ó, ácido ou base ou sal em água forma íons, conduz eletricidade. Então aqui eu tenho um sal. É óbvio que vai conduzir eletricidade, porque vai produzir íons que conduz a eletricidade, tá? Na letra B, povo, tá? A massa do sal ali, tá? Disto aqui tudo somado é 278. Então, 278 é 1 mol. Se tu tem 2,78 gramas, tu tem quantos mol? Fiz a continha, 0,01 mol. E a outra perguntinha, qual é a molaridade? Então, essa quantidade de mols, ó, 0,01 dividido pelo volume, que é 100 ml, que em litro é 0,1. Então, 0,01 mol dividido por 0,1 litro dá 0,1 mol por litro. Resposta dá 12. 13, tá? Eu tenho de chumbo, ó, 1,085 miligrama por litro. Isto é quantos mol de chumbo eles querem saber, tá? Quantos mol de chumbo é? Sendo que eu tenho um volume igual a 10 na 6 metros cúbicos. Então, ó, fazendo a conta para o chumbo, 1,085 miligrama é 1,85 vezes 10 a menos 3 gramas, que tu tem num litro, tá? É o que tu tem aqui, ó,
tá? Quanto eu tenho lá de volume? 10 na 9 litros. Isto é quantas gramas? X, ó. Daí isto representa quantos mol de chumbo? Cada mol de chumbo é 207. Então, o que eu acabei de calcular dá quantos mol? Então, 5 vezes 10 a menos 3 mol, tá? Então, ó, a gente tem na B e na D. É uma das duas. E daí a gente tem que repetir a conta para o manganês, tá? De manganês tem 55 miligramas por litro. 55 miligramas por litro. Então, 55 miligramas, 55 vezes 10 a menos 3 por litro. Quanto que eu tenho? 10 na 9 litros, tá? Então, a 10 na 9 dá quantas gramas? X. 55 gramas é 1 mol. O valor que eu acabei de calcular é X. Deu 1 vezes 10 na 6. Então, onde é que tem isso? Letra B de Brasil. B de Brasil. E agora temos a questão 14, que informa que a cada 8 horas o remédio ele diminui o seu efeito pela metade, tá certo? O remédio tem 1 mol igual a 200 gramas e ele, para fazer efeito, ele tem que ter uma concentração mínima de 1 vezes 10 na menos 5. E o valor máximo para ele não causar um outro problema de saúde à pessoa é de 9,5 vezes 10 a menos 5, tá? Quando a pessoa toma a primeira dose, a concentração é de 16 miligramas. Quantas horas vai levar para ele ter que tomar de novo o remédio? Quando que ele precisa tomar o remédio? Quando ficar esse valor aqui, ó. Tá? Então, primeira coisa, vamos passar isso aqui para mol por litro. Então, pessoal, eu tenho a massa e eu tenho o volume, tá? Então, vai ficar a formulazinha aqui, ó, a massa 16 miligramas, o mol é 200 e o volume é 1. O volume é 1, porque é o valor que eu tenho aqui, ó, 1. Então, isso dá 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, lá no início, quando eu tomei a primeira dose, era 8 vezes 10 a menos 5. Passou 8 horas, o que eu tenho? A metade do que eu tinha, 4 vezes 10 a menos 5. Preciso tomar o remédio? Não, só preciso tomar o remédio quando ficar esse valor aqui, ó. Então, passa mais 8 horas, eu tenho a metade do que eu tinha antes, 2 vezes 10 a menos 5. Preciso tomar o remédio? De novo? Não, só precisa quando der esse valor. Passa mais 8 horas, eu tenho 1 vezes 10 a menos 5. Exatamente o mínimo, ó. Então, eu tenho que, nesse momento, tomar a segunda dose. Então, quanto tempo levou? 8, 16, mais 8, 24 horas. Resposta letra A. Questão de número 15. Na questão de número 15, tá? Eu tenho, pessoal, que fazer a divisão entre a quantidade de mols da sacarose pelos íons do sal. Em 2 quilos de sacarose e 0,35 kg de sal, tá? Então vamos lá, 2 kg é 2.000 gramas. Divido pela massa na tabela, que é 342, tá certo? Tudo isso aqui somado, ó, 342. Então eu tenho 5,7 mol de sacarose, C12H22O11. Agora é a vez do sal. Eu tenho 0,35 kg, mesma coisa que 350 gramas. Divido pela massa do NaCl na tabela, que é 58,5. Então eu tenho 5,98 mol de moléculas. Só que eles não querem as moléculas, eles querem os íons. Cada molécula de NaCl tem 2 íons, um sódio e um cloro. Sódio mais 1 e o cloro menos 1. Então eu tenho que multiplicar por 2, ó. Então, 5,98 vezes 2, 11,96. Quando eu divido 5,7 dividido por 11,96, é a mesma coisa que dividir 1 por 2. Então, qual é a relação aqui, ó, pessoal? É a metade. A glicose é a metade dos íons do sal de cozinha. Resposta letra D. Questão de número 16. Nós temos aqui, tá certo?
soluções, que é 0,2 mol por litro, tá? De uma base, MOHX. Foi dissolvido 2,24 litros do composto em 200 ml. Qual é a fórmula? Então, ó, a molaridade é 0,2, a massa é 2,24 e o volume 200 ml, 0,2 litro. Fiz a conta, o mol deu 56. Qual substância aqui, ó? O mol é 56? A letra B, KOH, 39 do potássio, 16 do oxigênio e 1 do hidrogênio, 56. Respostazinha da questão 16. E aí chegamos na questão 17 do ITA. Então, ó, eu tenho, pessoal, aqui que a molaridade do íon é igual a 20 milimol por litro. De que íon? O íon ferro. Qual é a molaridade da solução? Então, lembre, a molaridade do íon é a molaridade da solução vezes a quantidade. O íon é 20 milimol por litro. Qual a molaridade da solução? Vou descobrir. Qual é a quantidade de ferro na solução? Porque esse valor aqui é dos íons ferro. Então, eu tenho, ó, 2. Isso aqui está 2. Então, a molaridade da solução é igual ao que, pessoal? Igual a 10 milimol por litro. Então, o milho é 10 a menos 3. Então, 10 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Como eles querem saber a massa desse sal aqui, tá? Então, a molaridade, que é 1 vezes 10 a menos 2, a massa do soluto é a pergunta, o mol do soluto é 400. De onde saiu esse 400? Somei todos os átomos que aparecem na fórmula, tá? E o volume, 500 ml, em litro, 0,5. Fiz a conta, ó, 2 gramas. Então, resposta letra B na 17. E aí nós temos a questão de número 18 da CAF. Olha o que nós temos nesta questão de número 18. Tem-se que, tá? O seguinte aí. Em 15 litros de solução, eu tenho essa concentração aqui de íons nitrato, 62 miligramas por litro. Que quantidade de nitrato de alumínio de concentração 0,5 mol por litro tem a mesma quantidade em mols de íons nitrato? Então, vamos lá. Ó. 62 gramas de NO3 é 1 mol, massa da tabela aqui. Ó. Então, esse valor, 62 miligramas, 62 vezes 10 a menos 3 é quantos mol? X. Então, deu 1 vezes 10 a menos 3. Então, 62 miligramas, mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Como eu tenho 15 mil litros, multiplica por 15. Então, eu tenho 15 mols de íon nitrato. Qual é o volume desse sal eu preciso para ter esses 15 mols de nitrato? Então, este sal aqui é 0,5 mol por litro. Está escrito aqui, ó, tá? Qual é a molaridade do íon nitrato, então? Ó, solução 0,5 vezes 3. Então, aqui eu tenho 1,5 mol por litro. Então, eu tenho 1,5 mol por litro. Para eu ter os 15 que tem aqui, ó, eu preciso de quantos litros? X, multipliquei cruzado, 10. Então, resposta da 18, 10, letra B. Questão de número 19. Na 19, eles lembram para nós que sabe-se, no entanto, que o total de carga positiva na água é igual ao total de carga negativa. Tu tem que ter a mesma quantidade de íons positivos e de íons negativos. Isto, gurizada, em o quê? Em mols. Então, o hidrogênio carbonato é o HCO3-1. O cálcio é o íon cálcio mais 2. O magnésio é mais 2. E o sódio é mais 1.
Então, só o primeiro é negativo. Então, eu tenho isso aqui, ó, 1,2 milimol, tá certo, na menos 1. Por que milimol? Porque eu só posso escolher nas alternativas aqui, ó, em miligrama ou milimol. Tem que ser em mol, então, milimol ali. Então, a soma das positivas também tem que dar 1,2 milimol. Tá? Tu tem a mesma quantidade de carga negativa e carga positiva. Então, aqui eu tenho que multiplicar esse valor aqui, ó, por 2. Por que por 2? Porque a carga é mais 2, ó. Esse valor que é 0,1, eu tenho que multiplicar por 2 também, porque o magnésio é mais 2. E o sódio é multiplicado por 1, porque a carga do sódio é mais 1. Então, quando a gente soma essas cargas aqui positivas, dá 1,2 milimol. Exatamente o que a gente tem aqui, ó. Tá certo? Lembrando que aqui multiplicava por 1, tá certo? Porque só tem uma vez o íon negativo. Então, fechou ali, pessoal, milimol. Letra B. Levando-se em conta os dados da tabela e a sua resposta ao item A, identifica o sal de maior concentração. Qual vai ser o sal de maior concentração? O sal que tiver maior quantidade. Então, eu tenho aqui, ó, o hidrogênio carbonato é a parte negativa para todos. Então, o que vai diferir é a parte positiva, ó. E qual é a maior parte positiva aqui? Tu tem 0,81, 0,1 e 0,88. Qual é o maior valor? 0,88. Então, como depende da parte positiva, é o sódio com o HCO3. Qual é o nome disso? Hidrogênio carbonato de sódio. Também pode chamar de carbonato ácido de sódio ou bicarbonato de sódio, cuja fórmula é NaHCO3, a junção do ânion com o cátion, tá? Ó, junção do ânion com o cátion. Então, tá aí. Ó, o sódio é mais 1, o bicarbonato é menos 1. E chegamos na questão de número 20. Essa questão de número 20 diz que para cada molécula de oxigênio existe 0,2 milhões de moléculas de água e que cada litro de água é 55 mols. Qual a concentração em mol por litro? Então, uma molécula de O2 é 0,2 vezes 10 na 6 moléculas de água. 55,55 mol de água é quantos mol de O2? Então, fiz a conta, deu 277,75 vezes 10 a menos 6, tá? Ajeitando esse número, 2,77 vezes 10 a menos 4. Mol de O2 por 55,55 mol de água, que é, na verdade, 1 litro, ó. Então, tu tem esse valor aqui de mol por litro. Então, resposta letra D. Meus lindos, um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!